dia, amigos, bom dia, amigas, sejam bem-vindos aqui ao nosso Toca do Leão, nesse domingo, e desejamos seja um domingo feliz, um domingo em família, que também envolva não somente os que estão aqui conosco ainda na terra, mas também aqueles que partiram, cujo dia lhes é dedicado. Eu gostaria hoje de convidar os amigos para refletirmos um pouquinho sobre esse dia tão importante que eu denomino o Dia dos Imortais. Vamos ao tema. Há muitos dias reservados na humanidade para comemorações das mais diversas, umas festivas, outras apenas solenes e outras afetivas, que acontecem no âmbito íntimo de cada pessoa, e é uma comemoração que muitas vezes nos remete à gratidão, ao reconhecimento e inclusive ao reconhecimento da importância que cada um teve na vida dos outros, né? Daqueles que partiram, que têm importância na vida das pessoas. Se no dia de Natal a gente prepara para a festa, presente, também lembrando um ente querido que já partiu aqui da terra fisicamente, que foi Jesus, nós temos outros dias, dia dos pais, dia das mães, né? Tem o dia da criança, o dia do irmão, o dia do amigo. Essas comemorações festivas todas são levadas por uns e outros a efeito, reunindo famílias para folguedos, para refeições, altas refeições conjuntas, e outros tipos de comemoração, como troca de presentes e coisa que é tal. Mas nesse dia em que nós nos encontramos, que é denominado Dia de Finados, né, que vem logo depois do Dia de Todos os Santos, e nada mais apropriado, porque se nós comemoramos diríamos, refazemos as nossas lembranças, atualizamos as nossas lembranças sobre aqueles que foram importantes na nossa vida, filhos, pais, irmãos, tios, primos, toda a linha da parentela material e toda a linha da parentela espiritual. Porque quando Jesus foi comunicado que Maria e os irmãos o esperavam lá fora, ele, numa assembleia com os discípulos, silenciou por um momento, não disse nada ao mensageiro, podia ter dito: daqui a pouco eu vou lá, daqui a pouco eu converso com minha mãe, daqui a pouco converso com meus irmãos, mas não, ele silenciou por um tempo e fez uma pergunta: quem é minha mãe, quem são meus irmãos? E essa pergunta é irrespondível para os outros, somente por Jesus ela podia ser respondida, porque até então não tínhamos ideia da parentela espiritual que nos une. E ele diz: todos aqui que cumprem a palavra do meu Pai, que seguem as palavras do meu Pai, são minha mãe, são meus irmãos. Então, não somente quando o ente querido da consanguinidade falece aqui na Terra, desaparece do cenário físico da Terra, nos atinge também aqueles da parentela espiritual que nós vamos formando ao longo da vida, associando-nos a eles e eles a nós, nessa caminhada. Então, por isso, quando alguém parte da nossa vida, a gente fica desolado. Na verdade, nós estamos diante da ausência física daquela pessoa querida, mas não estamos, obviamente, na ausência daquele espírito que animou aquele corpo. Então, nós, toda vez que estamos num velório, ou estamos no finados, ou vamos aleatoriamente ao chamado Campo Santo, né, que é o cemitério, para visitar o túmulo de alguém, fazer reflexões, ter aquela conversa íntima, não estamos conversando com aqueles ossos que às vezes já se tornaram aquele corpo, né? Nós estamos conversando com aquela silhueta, nós estamos conversando com aquele espírito que impactou a nossa alma, com aquele espírito que fez sentido na nossa vida. Portanto, a morte, ela não tem o condão de apagar toda a história construída entre duas almas que se amam, em qualquer condição, não necessariamente
no sentido mais literal da palavra amor. Esqueci de oferecer um cafezinho para os amigos, mas ainda em tempo, né? Um cafezinho gostoso. E nós não estamos, obviamente, comemorando ou outra coisa, se é que nós precisássemos de um outro termo. Mas, na verdade, nós estamos ali para dizer àquele espírito que nós o amamos e que sentimos a sua ausência aqui entre nós, né? Porque se a saudade é a sensação da ausência, a lembrança é a sensação evidente da presença. Então, quando nós nos lembramos de alguém que nós amamos e que já partiu, nosso pai, nossa mãe, avós, por exemplo, tios, primos, irmãos, filhos, por que não, né? E amigos, aqueles amigos que nos abalam com sua partida, mas na verdade o que nós estamos nos lembrando, o que nós estamos referendando ali, o que nós estamos confessando ali é o nosso amor por eles, tudo aquilo que eles significaram para nós. Então nós verificamos aqui, por exemplo, né, que o Espírito, quando dispensa um corpo aqui na Terra, e na verdade ele não faz por vontade própria, né? É Deus que controla esse dia. Disse ainda num vídeo nosso passado que nós recebemos milhares de dias para que nós decidíssemos o que fazer com eles, mas o dia de voltar pertence a Deus, né? Então, esse dia se estabeleceu para comemorar o Dia dos Mortos, mas mortos desapareceriam para sempre, né? O sentimento de amor seria deletado com o próprio corpo, mas na verdade não é isso. Nós continuamos vendo a imensa confraria de amigos, irmãos, filhos e parentes que vão ao cemitério em grande quantidade fazer a lembrança no dia de finados para os seus entes queridos. Então nós queríamos aqui dizer que na verdade nós estamos comemorando a imortalidade, porque na verdade nós vivemos a imortalidade no nosso dia a dia, ora aqui na Terra, ora no plano espiritual. Então nós nos lembramos aqui, por exemplo, quando na questão 167, 168, né, e até 173, que Kardec fala sobre a reencarnação. Nesse, como diria Lulu Santos, né, na composição de uma música com Nelson Mota, que Tim Maia cantou muito bem, né? A vida vem em ondas, no indo e vindo infinitos. Então o ir e vir, né? Ir, desencarnar, vir, reencarnar. A reencarnação é para o progresso. Então é uma lei de Deus. E precisamos renovar os nossos corpos, porque por mais longevo que seja a vida aqui na Terra, ela é apenas um espaço de tempo, uma temporada aqui na Terra, nesse planeta maravilhoso, mas a nossa pátria verdadeira é a pátria espiritual. Então nós estamos indo e vindo, né? Alguns antes que os outros, e aqueles que partiram provocam em nós a saudade, né? Que é a sensação da ausência do convívio com aquele corpo físico, aquela pessoa vistosa, diferente, pela qual de repente nós nos simpatizamos, nos apaixonamos e o amor eclode nas suas várias, infinitas formas no coração de cada um. E é isso que nós vamos ao cemitério, que nos leva ao cemitério em grande quantidade. Os espíritos são sensíveis e eles recebem as nossas preces. Grande número deles comparece. Por quê? Porque mais gente se lembra deles naquele dia, levam flores, são as nossas ofertas, os nossos mimos, os nossos presentes. Alguns acendem vela em memória daquele espírito para que ele possa evoluir, né? E eu estava lendo aqui que Emmanuel, né, falando sobre um bilhetinho, um telegraminha de Emmanuel, né? Ele fala aqui assim, né? Do livro Essencial, né? A vida não termina, cresce onde a morte aparece. Não transforme saudade em fel nos que se foram. Eles seguem contigo, conquanto de outra forma. Dê-lhes amor e paz, por muito que padeças. Eles também te esperam procurando amparar-te. Todos estamos juntos na presença de Deus.
E ele tem uma outra mensagenzinha no verso: ninguém morre. E Emmanuel nos diz assim, através de Chico Xavier, né, no livro Tempo e Nós, da editora Ideal: não reclames da terra, os seres que partiram. Olha a planta que volta na semente a morrer. Chora de vez que o pranto purifica a visão. No entanto, continua agindo para o bem. Lágrima sem revolta é o orvalho de esperança. A morte é a própria vida numa nova edição. E eu estou aqui lembrando com o Emmanuel, dizendo que ninguém morre, né? De uma experiência breve que um amigo me contou, né? Uma experiência muito impactante. Ele havia perdido o filho único que estava estudando numa cidade próxima, ali no Oeste Paulista, próxima da cidade dele, e eles ficaram desolados quando um acidente ceifou a vida do filho, muito jovem, mas jovem mesmo, coisa aí de 16, 18 anos, coisa parecida. E eles ficaram desolados, ele e a esposa, porque era o único bem, o maior bem que eles tinham, embora fossem pessoas de posses, né, comerciantes, empresários, mas eles ficaram desolados. E ele disse que começou uma romaria, ele e a esposa, pelo cemitério todos os dias. E ele levava flores novas, tirava as flores do dia anterior, levava velas, deixava as velas acesas, com a presunção de iluminar o caminho do jovem falecido, do filho querido que tinha partido inesperadamente. E a vida transformou, e anos a fio foi assim. Mas no interregno, um dia, eles estavam saindo do cemitério, haviam refeito as flores, tudo, e as pessoas já haviam esvaziado ali, os que estavam, os que foram, ficaram só os funcionários, e ele e a esposa que vinha subindo pela alameda central. E aí eles encontraram 3 coveiros, né, 2 segurando, levando um caixão, um segurando pela frente a traseira da cabeça, e o outro com as mãos para trás, segurando pela parte dos pés. E aí ele perguntou: quem é essa pessoa que vocês estão inumando, enterrando aí, sem ninguém, não tem parente, não tem ninguém? E aí um dos coveiros falou: não é ninguém não preocupa não, isso aqui de vez em quando acontece, ter que enterrar uma pessoa sem acompanhantes, sem familiares, sem aquele séquito de amigos. Aí ele falou assim: mas não tem nome, não tem nada? Ele falou: não é ninguém não, fica tranquilo, não preocupa não. Nós já vamos levá-lo ali para a parte daqueles que não são reconhecidos por ninguém, não são reclamados por ninguém, né? E então tem uma ala para eles. E desceu, foi levar. Eles conversou com a esposa, falou: bem, que coisa, nós aqui viemos trazer flores para os nossos filhos, esse espírito não vai ter ninguém lembrando dele, não, como é que vai ser isso? E aí ele falou: deixa eles enterrarem, vamos aguardar aqui pelo meio dos túmulos, e quando eles enterrarem eu vou pedir permissão para o meu filho para levar umas flores para aquela cova, porque nem era túmulo, né? E levar uma vela, deixar acesa lá. Ninguém, como? Ninguém, é uma pessoa, né? E aí ele deixou que fizesse ali um enterro, cobriram ali a cova, e eles saíram, eles deram uma volta, foi lá, fizeram uma oração, pediram para o filho dele dividir as flores com aquele espírito, dividir as velas com aquele espírito. E ele disse que, não sabendo o nome da pessoa, ele falou: olha, ninguém, me disseram que não é ninguém não, então eu não sei o seu nome, só me disseram que você não é ninguém e eu acho que você é alguém. Estou deixando aqui, pedir para o meu filho dividir contigo a luz que nós indicávamos para ele e as flores que nós trazemos para ele. E assim ele continuou fazendo durante bastante tempo, e aí já levando flores e velas novas no túmulo do filho, e velas novas e flores no túmulo do ninguém. E o tempo passou, ele aí conheceu o espiritismo, começou a desenvolver a arte de comunicar e de fazer palestras, participar de reuniões, circulava naquela região, na cidade, vários centros. E um dia de domingo, como esse,
ele foi a um centro espírita da periferia fazer uma palestra. E ele terminou a palestra, surpreendentemente, disseram para ele: olha, se o senhor quiser ficar, tem uma sessão mediúnica depois. E ele ficou, para não ser ali deselegante e tal. E de repente, no meio da reunião, uma pessoa que ele nunca tinha visto, que não o conhecia, chegou para ele, assumiu ali a mediunidade, e o espírito comunicou, dizendo que estava ali para fazer uma gratidão, um reconhecimento, e para agradecer, né? E ele estava agradecendo flores e velas que ele recebeu durante um tempo na sua permanência ali, dos seus restos mortais no cemitério. Ele acompanhava como espírito todas aquelas chegadas de flores e velas, e ele participava porque ele estava livre no plano espiritual, embora aqui na Terra tivesse passado por experiências dolorosas, difíceis, privações e tudo, mas sempre com dignidade, com grandeza. Seus familiares, porque ele estava em situação de rua, não sabia onde ele estava, se vivo ou morto, e aí ele recebia apenas as flores e as velas daquele casal. E aí ele disse assim: olha, ninguém está entendendo aqui o que eu estou falando, mas alguém, uma pessoa aqui em particular vai entender. Eu sou por ninguém. E aí ninguém entendeu nada, ele inclusive, que ele não estava ligado naquilo, já fazia anos que ele não procedia mais daquela maneira, né? Ele então, ele saiu, quando estava voltando para casa, ele se lembrou de ninguém para quem ele levava as flores. Então, como ninguém morre, diz Emmanuel, aquele que partiu, aquele espírito, aquela alma, mesmo não sendo do nosso convívio, quando nos lembramos dela, ela recebe com maior carinho, maior gratidão. Então, aquele espírito que estava ali solitário, inclusive na sua partida, ele era sensível a esse carinho, a essa gratidão, a esse reconhecimento afetivo de um casal que ele não conhecera, ele não era conhecido por eles, e no entanto ele era grato por tudo isso. Aqui no Livro dos Espíritos, na questão 320 e seguintes, Allan Kardec fala: os espíritos se reúnem não porque é o dia, não porque é uma efeméride aí, eles se reúnem porque as pessoas em maior número se lembram mais deles. Então, quando eles estão ali, eles estão recebendo da mesma maneira que recebem na sua prece silenciosa, na sua hora de dormir, no seu amanhecer, na sua hora de saudade, eles recebem do mesmo jeito. Então, a nossa relação não cessa, porque a morte não tem o poder de deletar essas imensas histórias, essas inesquecíveis histórias, essas vivências que nós temos com as pessoas queridas. O amor é um elan, ele nos prende de uma tal maneira, porque ele nos prende para a eternidade, nos prende na imortalidade. E como Deus nos fez imortais, permitiu que desenvolvesse na família os sentimentos, as realizações, o nosso progresso. Mas na família há os que chegam para receber e há os que partem depois de cumprida a recepção aqui na Terra dos seus entes queridos. E nesse indo e vindo infinitos, estamos nós, nesse dia, lembrando não dos mortos, porque ninguém morre, lembrando-nos dos imortais. A memória de cada um está imortalizada em nós. E a nossa memória, no coração dos que partiram, também está imortalizada, né? O que nutre os nossos amores, né? Até anotei aqui, diríamos assim, desse sentimento de afeto, de carinho, de saudade, o sentido de perenidade da vida, que é a imortalidade que Deus nos concedeu. Imortalidade, viver para sempre, nos proporciona essa sensação de que nada acabou, embora haja uma repentina emoção a respeito, porque gradativamente nós vamos nos situando e no caminho do afeto transita o amor de lá para cá, como transita daqui para lá. O nosso amigo Pingo nos deixou uma mensagem muito interessante, que foi
está num dos nossos trabalhos, né? Essa mensagem foi dia 9/11 de 2018 e eu peço permissão para ler para os amigos, com o perdão aqui do tempo um pouquinho mais elástico. Então, anjos estagiários na terra, no trânsito da eternidade, do espírito imortal, vivemos a imortalidade entre o mundo espiritual e o mundo material. A terra é para o espírito eterno, berço amigo e maternal, generoso, acolhedor, sempre eterno, autêntico presente celestial. As reencarnações do planeta são estágios temporais, destinados ao progresso constante e a correções eventuais. Cada período passado na Terra, na bênção da reencarnação, é um investimento de Deus em nossa própria evolução. Não importa por qual duração, se de anos, décadas ou secular, se de horas, dias ou meses, é sempre uma bênção poder reencarnar. Para os reencarnantes é uma oportunidade de ajustes afetivos e espirituais, além de despertar na maternidade o amor adormecido nos pais. Vivência longeva ou breve, todas têm o seu valor, pois nelas cada espírito escreve o seu caminho redentor. Deus, em sua bondade infinita, ao nos confiar a maternidade, com certeza ele cogita fosse generosa a hospitalidade, inquilinos e abençoados ventres, enquanto por aqui permanecem, retornam gratos, felizes e contentes, pelo estágio de que jamais se esquecem. Ainda não dispensamos, não dispomos na terra de meios corretos para avaliação da bênção que se encerra em uma breve encarnação. Como bem disse o poeta e escritor, em seus inspirados comentários, os homens em trânsito na terra, sim, são anjos estagiários. Qualquer estágio na terra, ao que sei, é concessão da divina lei, que merece ser agradecida, pois o tempo que Deus nos concede, na verdade clara e pura, qualquer seja a experiência vivida, é uma bênção sublime e madura, que merece ser colhida. Por isso, queridos, nesse dia, longe de lamentar, embora lágrimas vão verter em muitos olhos, vão brotar dos corações, a alegria de ainda poder contar que vamos reencontrar os nossos entes queridos. Porque nesse dia, finados são os corpos, os espíritos são imortais. Por isso, me permita alongar esse tempo para poder dizer que nós comemoramos hoje o Dia dos Imortais. Que Deus abençoe os imortais de todas as vidas e a nossa imortalidade, porque temos encontro marcado, um dia qualquer, no plano dos espíritos, nesse indo e vindo infinitos. Todas as pessoas são anjos estagiários na terra. Que Deus abençoe a todos que nesse dia têm as suas lembranças revividas e que elas sejam lembranças felizes dos tempos bons que nós passamos por aqui e dos tempos bons que nos esperam quando também chegarmos para onde eles foram, a pátria verdadeira, a pátria espiritual. Beijo para todos, um abraço de saudade para muitos, mas de presença dos imortais para todos. Fiquem com Deus.